Graça e paz, irmãos. Amém? Amém? Vamos abrir nossas Bíblias, Salmo 78. Salmo 78. O Salmo 78 é o segundo salmo mais extenso do todo o saltério. E ele é um salmo também ligado a Asaf. Este salmo, então, nós vemos esse período pós-exílio do povo voltando à terra prometida, voltando do exílio babilônico e do exílio assírio. E neste salmo é impressionante a gente ver este salmo e ver o maior problema da humanidade. É isso que nós vamos falar nessa noite. Nosso maior problema, queridos irmãos. Qual é o nosso maior problema? Qual que é o seu maior problema? Nesse salmo nós vemos ele nos descrevendo qual é o maior problema de toda a humanidade. Vamos ler a palavra do Senhor. São 72 versos. Vamos ter bastante atenção para compreender o que a palavra tem para nós nesta noite. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos o que nossos pais nos contaram. Não esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos nossos filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha. Não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que lhes havia mostrado. Ele fez milagres diante dos seus antepassados na terra do Egito, na região de Zoã. Dividiu o mar para que pudessem passar, fez a terra erguer-se como um muro. Ele os guiou com a nuvem de dia e com o fogo, com luz do fogo de noite. Fendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas. Da pedra fez sair regatos e fluir água como um rio. Mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos que quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes, mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? O Senhor os ouviu e enfureceu-se, com fogo atacou Jacó, e sua ira levantou-se contra Israel, pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Contudo, ele deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus. Fez chover maná para que o povo comesse, deu-lhe o pão dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos, enviou-lhes comida à vontade.
Enviou dos céus o vento oriental, e pelo seu poder fez avançar o vento sul, fez chover carne sobre eles como pó, bandos de aves como a areia da praia. Levou-os a cair dentro do acampamento, ao redor das suas tendas, comeram à vontade, e assim lhes satisfez o desejo deles. Mas antes de saciarem o apetite, quando ainda tinham a comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus, e ele feriu de morte os mais fortes dentre eles, matando os jovens de Israel. A despeito disso tudo, continuaram pecando, não creram nos seus prodígios. Por isso ele encerrou os dias deles como um sopro e os anos deles em repentino pavor. Sempre que Deus os castigava com a morte, eles o buscavam. Com fervor se voltavam de novo para ele. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha, de que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Com a boca o adulavam, com a língua o enganavam. O coração deles não era sincero, não foram fiéis à sua aliança. Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez por vez conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Lembrou-se de que eram meros mortais, brisa passageira que não retorna. Quantas vezes mostraram-se rebeldes contra ele no deserto, e o entristeceram na terra solitária. Repetidas vezes puseram Deus à prova, irritaram o Santo de Israel. Não se lembravam da sua mão poderosa, do dia em que os redimiu do opressor, do dia em que mostrou os seus prodígios no Egito, as suas maravilhas na região de Zoã, quando transformou os rios e os riachos dos egípcios em sangue, e eles não mais conseguiam beber das suas águas, e enviou enxames de moscas que os devoraram, rãs que os devastaram, quando entregou as suas plantações às larvas, a produção da terra aos gafanhotos, e destruiu as suas vinhas com a saraiva, e as figueiras bravas com a geada, quando entregou o gado deles ao granizo, e os seus rebanhos aos raios, quando os atingiu com a sua ira ardente, com furor, indignação e hostilidade, com muitos anjos destruidores, abriu caminho para a sua ira, não os poupou da morte, mas os entregou à peste. Matou todos os primogênitos do Egito, as primícias do vigor varonil das tendas de Cã, mas tirou o seu povo como ovelhas e o conduziu como a um rebanho pelo deserto. Ele os guiou em segurança e não tiveram medo, e os seus inimigos afundaram-se no deserto. Assim os trouxe à fronteira da sua terra santa, aos montes que a sua mão direita conquistou. Expulsou nações que lá estavam, e distribuiu-lhes as terras por herança. E deu suas tendas às tribos de Israel, para que nelas habitassem. Mas eles puseram Deus à prova, e foram rebeldes contra o Altíssimo. Não obedeceram aos seus testemunhos. Foram desleais e infiéis, como seus antepassados. Confiáveis como um arco defeituoso, eles o irritaram com os altares idólatras, com os seus ídolos lhe provocaram ciúmes. Sabendo-o Deus, enfureceu-se e rejeitou totalmente Israel. Abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda onde habitava entre os homens, entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro e o seu esplendor nas mãos do adversário. Deixou que o seu povo fosse morto à espada, pois enfureceu-se com a sua herança. O fogo consumiu seus jovens, e as suas moças tiveram canções de e as suas moças não tiveram canções de núpcias. Os sacerdotes foram mortos à espada, as viúvas já nem podiam chorar. Então o Senhor despertou como de um sono, como um guerreiro despertado do domínio do vinho. Fez retroceder a golpes os seus adversários,
e os entregou à permanente humilhação. Também rejeitou as tendas de José e não escolheu a tribo de Efraim. Ao contrário, escolheu a tribo de Judá e o monte Sião, o qual amou. Construiu o seu santuário como as alturas, como a terra o firmou para sempre. Escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas, para ser pastor de Jacó, seu povo, de Israel, sua herança. E de coração íntegro, Davi os pastoreou, com mãos experientes os conduziu. Santo Deus, eterno Pai, lemos tua santa palavra nesta hora, ó Deus, e pedimos, ó Deus, que o teu Espírito nos traga entendimento sobre a tua palavra. E que, ó Deus, a tua palavra venha sondar o nosso viver, corrigir, ó Deus, a nossa vida, para que possamos, ó Deus, viver em santidade, sempre em tua santa presença. Ó Deus, que nada venha impedir a ação do teu Espírito para aplicar a tua palavra e transformar o nosso viver. Guia-nos, ó Deus, à luz da tua palavra nesta noite, assim que oramos no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. O maior problema da humanidade se chama um só: rebeldia, queridos irmãos. Vocês viram quantas vezes aparece a palavra rebeldia? O povo recebeu bênçãos e voltou as costas para o Senhor. Recebe bênçãos e volta as costas contra Deus. O Senhor manda coisas prodigiosas e o povo não se satisfaz no Senhor. A rebeldia, queridos irmãos, e ele é duro nesse salmo, né? Eles totalmente se esqueceram, essa expressão, se esqueceram do que Deus fez. Povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. O maior problema da humanidade é esse. Deus nos abençoa diariamente. Deus faz milagres e prodígios diariamente. Por que nós não nos satisfazemos no Senhor? Por que continuamos sendo infiéis para com o Senhor? Nós vivemos uma época agora, queridos irmãos, que para ler até um texto desse a gente tem que tomar cuidado, que o povo não quer que a gente leia e diga: olha, se você não andar nos teus caminhos, você pode acender a ira de Deus sobre a sua vida. Falar isso hoje parece que é algo que é inaceitável. Não, a gente vive na época da graça. Não, irmão, a gente está na época da graça, sim, como o povo de Israel também estava vivendo na época da graça, mas o povo trouxe para si a ira de Deus. E trouxe para si a ira de Deus por ser rebelde, por ser infiel, por ser ingrato, por não permanecer firme nos caminhos do Senhor. Falava que amava Deus, mas se voltava contra Deus. Falava que amava as coisas do Senhor, mas não obedecia o Senhor. Não existe vida com Cristo sem obediência, irmão. Não existe. Não existe vida com Cristo sem submissão a Deus. Não existe vida com Cristo sem abandonar o velho homem. Não quer dizer que nós nunca mais vamos pecar, mas quer dizer que é o seguinte: se pecarmos, que seja um erro de percurso, mas não seja uma escolha do nosso coração e do nosso viver. Neste texto duro, realmente, nós vamos vendo ele falar desse coração, desse povo rebelde, desse povo que se esquece de Deus, desse povo que continuava pecando. Olha o verso 32, continuaram pecando, não creram nos seus prodígios. O verso 34 é duro. Sempre que Deus os castigava com a morte, eles o buscavam com fervor, se voltando de novo para Ele.
Queridos irmãos, eu tenho uma longa caminhada com Cristo. Eu me batizei com 11 anos. Fui para o seminário com 18. De Ministério Pastoral Consagrado Batista, tem 26 anos de Ministério Pastoral. E eu vou falar uma coisa para vocês, não tem coisa que aproxima mais as pessoas de Deus do que passar por um aperto. Passar por uma dificuldade. Aí as pessoas vão orar, as pessoas vão jejuar, as pessoas vão buscar a Deus. Aí você vê. Aí você vê as pessoas falando, não, vamos buscar a Deus. Aí pede até para fazer vigília. Quando a gente faz vigília, nem quer passar perto da vigília. Aí pede, pastor, faz uma vigília lá na igreja para a gente orar por fulano, por ciclano. Eu sempre fico pensando, né, queridos irmãos, a gente precisa criar alguma coisa nova. Verso 40. Quantas vezes mostraram-se rebeldes contra ele no deserto e o entristeceram na terra solitária. Repetidas vezes puseram Deus à prova. O que é colocar Deus à prova? Irritaram o Santo de Israel. Lógico que isso é uma expressão que ele usa, mostrando que, assim, eles entristeceram Deus. Não é que eu acredite que isso seja possível. Eu acredito que Deus é soberano, Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente. Ele me conhece, conhece você desde o ventre da madre. Ele sabe todos os nossos dias. Ele sabe quando vamos estar mais perto dele, quando vamos estar mais longe dele. Mas a questão é, o salmista está trazendo à memória desse povo que a rebeldia tem consequências. A falta de andar com Deus tem consequências. Em que nível são essas consequências? Eu não sei dizer. Em que nível essas coisas acontecem? Eu não sei dizer. Mas lá no Novo Testamento também tem. Humilhai-vos diante da onipotente mão do Senhor, que no seu devido tempo Ele vos exaltará. Mas não provoqueis o Senhor. Não provoqueis o Senhor. Essas advertências estão lá. Estão nas cartas de Paulo, estão nos escritos de Jesus, que haverá um dia em que será executada a justiça dele, e procurarão aqui, procurarão ali, e não acharão, e pedirão então que esses montes se precipitem sobre nós. Mateus 24. Não é dura aquela palavra? Mas olha o que ele diz mais. Mas eles puseram Deus à prova, foram rebeldes contra Deus Altíssimo, não obedeceram aos seus testemunhos. Verso 57, foram desleais e infiéis. O maior problema da humanidade é a rebeldia. O maior problema da humanidade é não se satisfazer em Deus. O maior problema da humanidade é achar que consegue controlar as coisas e resolver por si própria. O texto nos mostra, queridos irmãos, que o que o homem planta, ele colhe. Se o homem é infiel para com o Senhor, tome cuidado. Que dimensão é essa, pastor? Não sei. Em que nível isso pode acontecer? Não sei. Mas eu já vi muita coisa na vida. Eu acho que você também já viu muita coisa na vida. Mas eu prefiro ser o justo. Ao mesmo tempo que o texto nos fala do coração rebelde, o texto também nos fala daqueles que são justos. E o nosso desafio é sermos justos em andarmos com o Senhor. Então, o que o texto diz para nós sobre o ser justo com o Senhor? Primeira coisa, queridos irmãos, aquele que é fiel a Deus transmite o ensino da palavra do Senhor à sua família. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Amém? Quem discipula filho? Pai e mãe. Quem discipula família? Pai e mãe. Quem ensina? Deuteronômio capítulo 6. Ensina os teus filhos a guardar a palavra, o livro da lei.
para que não se desviem. Josué 1:8, que quem fala? Que nós meditamos na palavra de Deus de dia e de noite, para que os nossos caminhos sejam firmes. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então a conversa dentro de casa e dentro da família é contar os feitos do Senhor, os feitos da palavra e os feitos de Deus em nós. Amém, irmãos? Amém? Nós precisamos gerar fé no coração dos nossos filhos. Como nós geramos fé no coração dos nossos filhos? No coração dos nossos sobrinhos, dos nossos netos, contando as histórias da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Nós precisamos contar. Nós precisamos ensinar. Fazer com que eles coloquem a palavra de Deus no centro da vida deles. E aqui é o problema. O que vai curar um coração rebelde? Colocar a palavra de Deus no centro da sua vida. Amém, irmãos? É seguir a palavra de Deus. Seguir a palavra de Deus. Mesmo num mundo que se torna cada vez mais iníquo, como o nosso. Agora ficou legal. Quem quiser usar entorpecente, pode portar, e pode carregar, e pode andar. E você, fala para o seu filho que pode fazer isso? Ou você ensina para o seu filho que a nossa dependência é totalmente e única, exclusivamente no Senhor? Amém, irmãos? A nossa alegria vem do Senhor, amém, irmãos? Nós não precisamos de nenhum tipo de droga. Não precisamos. E foi triste ver as redes sociais, uma cambada de gente, inclusive pastor, que se diz pastor, não vou falar pastor, que se diz pastor, apoiando esse tipo de anarquia, esse tipo de bagunça, estimulando esse tipo de coisa. É porque nunca foi lá ficar uma semana numa casa de recuperação. Vai lá ficar numa casa de recuperação uma semana. Vai lá ajudar alguém a deixar a maconha. Vai lá. Vai lá para você ver a pessoa ficar 48 horas sem usar, sem fumar um cigarrinho de maconha, para você ver o estado que a pessoa fica. O pânico, a neurose que ela entra. Está aí. Se nós não ensinarmos a palavra de Deus, o mundo vai ensinar o pecado para os nossos filhos, os nossos filhos vão gostar do pecado e vão amar o pecado. Mas nós amamos a Deus e ensinamos a palavra de Deus e amamos a palavra de Deus. Amém, igreja? Nós ensinamos a palavra de Deus. O que cura um coração rebelde? A palavra de Deus. É o nosso exemplo de ensinar a palavra de Deus. Foi legalizado o aborto, o assassinato de crianças. O que aconteceu aqui, queridos irmãos? O que aconteceu? Esse texto nos traz a lembrança também do que aconteceu lá no período de Moisés. Quando ele nasceu, o faraó não legalizou também a morte das crianças? O assassinato das crianças? E agora? Veio agora, com essa autorização, um médico cristão não pode se negar a fazer um aborto de uma criança de 22 semanas. O que é mais triste, foi noticiado hoje, que no estado de São Paulo foram feitos 65 abortos, e 7 abortos em prematuros de 22 semanas. Crianças de 22 semanas. Assassinato de crianças, legitimado por um governo diabólico, demoníaco, que quer destruir as nossas vidas, quer destruir nossas famílias, quer destruir o futuro desta nação, matando as crianças. Nós vamos consentir com isso? Não. Não esconda a palavra de Deus para os seus filhos. Todas as vezes que se levanta um ditador, ele provoca a ira de Deus. E o Senhor virá com a mão dele sobre a vida desses. As minhas filhas querem fazer medicina, eu já estou até pensando, falando para elas, olha, se você for escolher essa área aí, vocês vão ter que orar muito para o Senhor, porque vai correr o risco de vocês serem presas por não querer fazer o que a lei está querendo legitimar, uma lei injusta, demoníaca, destruidora de vidas e de famílias. Nós, como cristãos, nos posicionamos contra isso. Você vai votar, cuidado com quem que você vai escolher. Cuidado com quem que você vai escolher. Porque se nós cristãos que temos o direito do voto, vamos escolher essas pessoas, e toma cuidado. Porque agora eles estão saindo de um partido e indo para o outro para dizer que são, não, eu sou,
Estão deixando de usar o vermelhinho para usar outras cores, para ficar parecendo que é de gente. Estão até falando, não, a gente defende a família e as crianças. Ah, faça-me o favor, chega de mentira. Deliberadamente, eles ficam cada dia mais desleais, cada vez mais infiéis. Para curar um coração rebelde, é necessário doses da palavra de Deus diariamente. É necessário testemunho das maravilhas do Senhor diariamente. E o terceiro ensino que nós temos aqui, queridos irmãos, o terceiro ensino é que Deus, Ele se levanta e traz a salvação ao seu povo. Amém, irmãos? Então, o crente, ele não esmorece jamais. Amém? Amém? Coloca a mão no seu peito e diz assim: eu não vou esmorecer. Eu não vou desfalecer. Eu não vou perder a minha fé. Eu vou confiar em Deus todos os dias da minha vida. Amém, irmãos? Porque aqui ele diz, então o Senhor despertou como de um sonho, como um guerreiro despertado do domínio dos vinhos, fez retroceder a golpes os seus adversários, e os entregou a permanente humilhação. O Senhor se levanta, amém, irmãos? E como que ele se levanta? Verso 70, escolheu o seu servo Davi, e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio das ovelhas, para ser o pastor de Jacó, do seu povo de Israel, sua herança. Amém? Então Deus escolhe pessoas. Ele chama as pessoas das trevas, chama as pessoas da sua vida cotidiana para usá-las no reino de Deus. Amém? Ele fez isso com Davi, o pequeno Davi. O menino Davi de 16 anos, o menino que foi lá, enfrentou Golias, e ele pegou esse menino e colocou, e ungiu ele, e disse que ele seria rei sobre Israel. Então, Deus, o que ele faz? Ele vê o coração, e em nome de Cristo Jesus eu peço, que o seu coração não seja infiel para com o Senhor. Em nome de Jesus eu peço que o seu coração não seja rebelde para com a palavra do Senhor, para com o ensino da palavra do Senhor. Eu te peço em nome de Jesus que você não se esqueça de nenhum dos feitos do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a vida desta igreja. Que você não se esqueça em nenhum momento de agradecer a bondosa mão do Senhor, as bondosas maravilhas que o Senhor tem feito sobre nós, mas que em tudo isso, verso 72, e o coração íntegro, e de coração íntegro, Davi os pastoreou. Olha que coisa linda. A medida da palavra de Deus é profunda demais, irmãos. E de coração íntegro, uma palavra que significa inteiro, pleno, totalmente entregue a Deus. Amém, irmãos? Que nessa noite o nosso coração seja totalmente entregue ao Senhor, amém? Que nós não deixemos nenhuma brecha para Satanás vir com suas setas, querer nos tirar do rumo da palavra de Deus, da essência do Evangelho de Cristo Jesus, mas que nós, em nome de Cristo Jesus, estejamos a cada dia buscando o Senhor, confiando em Deus, descansando nele e deixando com que esta palavra gere em nós essa integridade, amém, irmãos? Integridade. O que falta neste mundo hoje são crentes íntegros. O que está faltando nessa geração são crentes íntegros, homens e mulheres que estão dispostos a dizer: eu vim servir ao Deus vivo, amém, irmãos? Ao Deus vivo. Eu não estou preocupado com o que está acontecendo com os outros arraiais. Eu estou preocupado com o que está acontecendo conosco, com a nossa igreja, com os nossos corações.
que nós não sejamos desleais, mas que nós sejamos fiéis e que nós aguardemos o tempo do Senhor em que Ele se levanta. E esse tempo já chegou, amém, igreja? Já chegou. Já chegou. E o que Ele espera de mim, de você? Um coração íntegro como Davi. O que Davi tinha, irmão? Ele não teve nem curso de teologia. Mas o que ele tinha? Um coração rendido ao altar do Senhor, amém? Ele tinha uma harpa. Eu lembro quando ele chegou aqui, ele estava aqui um dia conversando com ele. Eu falei, você é violeiro, né? Ele falou assim, como que o senhor sabe? Eu falei, você tem cara de que é violeiro. Então vem tocar. Ele, não, eu preciso me preparar. Uai, não nasceu preparado, não. O crente nasce preparado, amém, irmãos? O crente é preparado, irmão. Não tem... Davi estava lá entregando as marmitinhas dele lá, viu lá Golias gritando, ele foi lá, pegou as pedrinhas dele e foi lá, estava preparado, amém? O que a gente tem nas mãos do Senhor é maravilhoso, amém, irmãos? É o suficiente, é o necessário, amém? O que você tem nas mãos do Senhor se multiplica. O que você tem nas mãos do Senhor transforma. Guarda a sua família. Faz o seu caminho prosperar. O que você tem nas suas mãos? O que Deus precisa? Um coração rendido, entregue a Ele. Queridos irmãos, nesses dias de tanto agir de trevas sobre a nossa nação, eu queria lembrar os irmãos que a igreja, ela continua com a sua missão de ser fiel à palavra, testemunhar do poder do Deus Altíssimo, de não modificar nenhuma vírgula da palavra do Senhor e de anunciar essa palavra de Deus todos os dias. Começa em nossas casas, orando, lendo a palavra, ensinando os nossos filhos a amar a palavra de Deus, a guardar a palavra de Deus. Aí domingo eu estava na porta, aí a irmã virou e falou assim, olha o salmo que o meu filho aprendeu essa semana. Aí eu ajoelhei para ouvir, né, que era pequenininho, e o menininho recitou o Salmo 121. Eu falei, você fala lá na frente da igreja? Ele falou, eu falo. Então tá bom, domingo que vem você vai falar lá na frente da igreja. Amém, igreja? O culto devia ser assim. A gente ensinar aos nossos filhos a palavra. Porque a única coisa que pode se carregar neste mundo é a palavra de Deus. É o que é mais precioso. É o que faz nossa vida melhorar, nosso casamento melhorar, nossa vida financeira melhorar, nossa família permanecer firme. Coloca o seu coração nas mãos de Deus e deixa o mais Ele fazer. E seja usado poderosamente nas mãos de Deus, como Davi foi usado e ousado. Amém? Então faça essa oração hoje junto comigo. Senhor, eu não quero ter um coração rebelde, infiel, murmurador. Hoje, Senhor, eu quero, ó Deus, assumir esse compromisso de falar da Tua palavra todos os dias, a começar na minha vida, na minha família, e em todos os lugares, ensinar as pessoas para que elas possam enxergar as maravilhas que o Senhor tem feito sobre nossas vidas, e que nós, ó Deus, estamos, ó Deus, na ardente expectativa da manifestação do Senhor, através, ó Deus, das nossas vidas. Eis-nos aqui, Senhor, para sermos os Teus servos, a pastorear, ó Deus, este povo, este tempo, Senhor. Dá-nos a coragem, dá-nos a ousadia, dá-nos a força, dá-nos a sabedoria para andarmos nos Teus caminhos todos os dias de nossas vidas, Senhor. Pai, eu louvo ao Senhor por esta noite,
por essa oportunidade de lermos este salmo, ó Deus, tão profundo e tão desafiador. Que o Teu Espírito Santo aplique a Tua palavra às nossas vidas, para vivermos ela todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Amém.